durante o seu tempo em Compton, Califórnia, você conhecia o Southside Compton Crips? Sim, sim. E você pode nos contar um pouco sobre o Southside Compton Crips? Os Southside Crips, eles estão localizados na parte sudeste da nossa cidade e, em termos de território, eles são uma das nossas maiores gangues. Provavelmente é cerca de meia milha em todas as direções. Havia mais de 100 membros de gangue ativos documentados na época. E eles se identificavam usando a cor azul. Então, quando você abordava um membro do Southside Crips, ele ia estar usando alguma coisa azul, um cadastro azul, uma bandana azul, qualquer coisa azul, identifica ele como um membro da gangue Crip. E também os membros do Southside Crips adotaram o boné de beisebol do Seattle Mariners. É um boné azul, tinha um S nele. E para eles, o S significava Southside Crips. Agora, vou direcionar sua atenção especificamente para meados dos anos 90, 1995, 1996. Você conhecia alguém chamado Dwayne Davis? Enfim, Você sabia se ele era alguém de alta patente nessa gangue ou alguém de baixa patente nessa gangue? bem, o mais alto possível, sim. Quais são os diferentes níveis de gangsters em Southside ou apenas gangues em geral? Existem diferentes níveis. Sim, definitivamente existe uma hierarquia dentro das gangues negras em Compton. Na verdade, existem 3 fases pelas quais esses caras passam. A primeira fase é a BG, ou a fase de Baby Gangster. E esse é o momento em que eles estão apenas entrando para uma gangue. E geralmente, na maioria das vezes, não sempre, eles entram levando uma surra. Eu entrar levando uma surra, você tem que mostrar o quanto é durão. Então provavelmente dura cerca de 1 minuto, talvez 2 minutos, onde 5, 6, 7 membros da gangue vão tentar bater nesse cara. E ele tem que lutar com eles para mostrar o quanto é durão. E se ele passar, ele pode entrar para gangue. E essas são idades entre 12, 13 até 15, 16 anos. E esse é o estágio inicial. Então eles estão lá fora cometendo crimes de baixo nível, como pichação, vendendo drogas para os membros mais velhos da gangue e servindo de olheiros. Então, existe um nível acima desse. Sim, o próximo nível nós chamamos de fase de gangster. E isso vai dos 15 ou 16 anos até mais ou menos 25 ou 26 anos. Agora, esse é o estágio em que esses caras cometem mais violência. São eles que estão lá fora cometendo ataques a tiros a partir de carros, assassinatos, roubos e assaltos a motoristas para roubar seus carros. O que eles estão tentando fazer é provar seu valor para a gangue e, assim, conquistar respeito dentro dela. Por isso, esse é o período mais violento para esses criminosos. E depois, existe outro nível na hierarquia? Sim, o último nível é dos 25, 26 anos em diante. Esses são os caras que, muitos deles foram para a prisão durante a fase de gangster, e muitos deles estão envelhecendo agora e fizeram por merecer. Eles chamam de provar seu valor dentro da gangue. Eles estão ganhando respeito, agora eles são os gangsters mais velhos. E esses caras se tornam os líderes ou chefes da gangue. E eles dizem aos membros mais jovens o que fazer. E, novamente, eles levam isso muito a sério. Seus veteranos dizem aos membros mais jovens da gangue o que fazer. Eles fazem sem hesitar. Se não fizerem, haverá consequências graves. Já vi desde espancamentos severos até assassinato. Certo. Agora, nessa hierarquia, então, nós temos gangsters iniciantes, como era chamado do meio, só gangsters. Só gangsters. Gangsters. E depois, tipo, OGs. E você por acaso sabia, em meados dos anos 90, onde Dwayne Davis estava nessa hierarquia? Sim, ele era um dos chefes. Você quer se aproximar?
Tudo bem, então você está dizendo que o Sr. Davis era um dos chefes dentro do Southside Compton Crips. Com certeza, sim. E o que Bem, ele podia dizer aos gangsters mais jovens o que fazer, e se eles não obedecessem, como acabei de dizer, haveria consequências graves. Os membros mais jovens da gangue devem fazer o que lhes mandam sem hesitação. Agora, você sabia se o Sr. Davis era um traficante de entorpecentes ou não? E ele era definitivamente um traficante de entorpecentes de alto nível. Compton, nós éramos uma cidade pequena e nós não tínhamos pessoal nem recursos para ir atrás de um grande traficante de entorpecentes como o Sr. Davis. Mas durante o meu tempo na unidade de gangues, fomos abordados por duas agências diferentes, a força-tarefa do FBI, na verdade a força-tarefa conjunta da DEA e do FBI, e eles vinham até nós porque queriam informações sobre o Sr. Davis, outros membros da gangue com quem ele andava. E, basicamente, eles nos diziam que ele estava traficando entorpecentes pelos Estados Unidos até a costa leste. Agora, quero falar um pouco mais sobre o Sr. Davis. Você ouvia, às vezes, em Compton? Sim, muitas vezes eu vi o Sr. Davis. E você ouve aqui na sala do tribunal hoje? Sim, senhor. Você pode, por favor, apontá-lo e identificar uma peça de roupa que ele está usando? Sim, ele é um homem negro sentado no final da mesa usando... parece um terno cinza ou preto. você quer que fique registrada a identificação do réu neste caso? E como você faria? Ou o Sr. Davis se vestiria com roupas típicas de gangue, como você mencionou antes, ou ele se vestiria de forma diferente. Não, nos últimos anos, depois que ele se tornou um líder, sempre que eu o via, ele estava bem vestido com um chapéu de aba e não usava nada parecido com roupas de gangster. Ele estava sempre bem vestido. Agora eu vou te perguntar sobre uma pessoa chamada Orlando Anderson. Você conhecia o Sr. Anderson? Sim, eu conhecia muito bem o Sr. Anderson, tive muitos contatos com ele. Ok, e você pode nos contar como ficou sabendo pela primeira vez do envolvimento do Sr. Anderson em atividades de gangue? Sim, eu acho que você pode dizer que eu estava lá na iniciação dele na gangue. Meu parceiro, Tim Brennan e eu, estávamos em um restaurante fast food pegando algo para comer. Nós estávamos no drive-thru e esse restaurante em particular ficava bem ao lado do território dos Crips, do lado sul. E tem um beco que passa bem ao lado dele. Então a gente pegou nossa comida e estava saindo do restaurante fast food de carro e de repente ouvimos uma rajada de tiros. A gente podia ouvir eles atingindo o nosso carro. Aí ouvimos uns 5 ou 6 tiros, né? Então, depois que os tiros pararam, a gente se olhou, pulou do carro, se certificou de que estava tudo bem e correu para onde os tiros estavam vindo. E as testemunhas estavam apontando para o fim da rua e eu vi 3 homens negros correndo em direção a um ponto conhecido de encontro de gangues. Então, esses caras correram para lá, chamamos o reforço. Posteriormente, prendemos Orlando Anderson e mais 2 pessoas e, durante os interrogatórios, eles disseram que aquilo fazia parte da iniciação deles. Eles não precisavam passar pelo ritual de iniciação se tentassem matar a mim e ao meu parceiro. Então eles automaticamente entraram para a gangue e Orlando Anderson não foi o atirador nesse incidente. Não foi. Não foi? Sim. Agora você estava familiarizado? Bem, até onde você sabe, Orlando Anderson tinha alguma relação com Dwayne Davis? Sim, descobrimos que Orlando Anderson era sobrinho do Keffi. Me desculpe. Tudo bem. E Kefi era o apelido do Sr. Davis? Sim, QFD. Sim, QFD. É assim que você costuma se referir ao Sr. Eu Davis? conheço ele, na verdade, por apelidos mesmo. Certo. E você também conhecia alguém chamado Terrence Bubble? Sim, tive muitos contatos com o Sr. Brown. Ele era meio que um gangster mais velho, num nível intermediário. Ainda o considero na fase de gangster, mas ele também já era um pouco mais velho. E eu acho que em meados dos anos 90, em que fase ou em que nível você diria que Orlando Anderson tá? Definitivamente na fase de gangster.
Ele tinha algum apelido que você conhece, Orlando Anderson? Sim, Baby Lane. E você conhecia alguém chamado DeAndre Smith? Sim, DeAndre Smith, tive muitos contatos com ele. Novamente, ele me confessou que é membro do Southside Crip. O apelido dele era Big Dre, Porque ele era chamado de Big Dre? porque ele era um homem grande. Ele tinha tipo 1,93 m, provavelmente uns 136 quilos, ele era um cara grande. São. Você também conhecia uma gangue chamada Mob Piru? Sim, Você pode nos contar sobre a Mob Piru? sim, eles são uma gangue na cidade de Compton e estão localizados na parte nordeste da nossa cidade. A gangue deles costumava se chamar Luther's Park Peru. Esse era o território deles. Por volta de 1975 ou 76, um grupo de garotos de lá queria começar a sua própria gangue e ter seu próprio território. Então eles fundaram o Mob Piru, que significa membros dos Bloods. Agora, a área deles provavelmente tem cerca de 400 metros em cada direção e deve haver de 45 a 50 membros ativos nessa gangue. Além disso, eles se identificam usando a cor vermelha. Então, assim como os Crips usavam qualquer coisa azul, os Piros ou Bloods vestem tudo de vermelho. Agora, vamos falar um pouco sobre o conflito entre Mob Piru e Southside Crips, mas mesmo antes de qualquer questão ligada à música ou de qualquer questão específica dos anos 90 que estamos aqui para discutir. Seria justo dizer que Mob Piru e Southside Crips eram rivais naturais. Sim, os Bloods e os Crips nunca se deram bem desde que surgiram lá no começo dos anos 70. Eles são meio que inimigos naturais, porque um usa vermelho e o outro usa azul. Você sabia se o Mob Piru tinha ligação com alguma gravadora específica em meados dos anos 90? Sim, com a Death Row Records. E você sabia quem comandava a Death Row Records naquela época? Sim, Suge Knight. E você já conhecia Suge Knight antes dele assumir a Death Row Records? Sim, a gente já teve contato com ele antes, mas não muito, porque ele realmente não era um membro de gangue. Ele não andava muito com a gente, mas cresceu naquele bairro. Vou te perguntar sobre algumas pessoas que você associaria ao Mob Piru. Anteriormente, acho que foi na semana passada, nós nos encontramos com alguém chamado James McDonald. Você conhece o James McDonald? Sim, muito. Você se lembra qual era o apelido dele? Sim, Mob James. Agora, você iria até a casa do McDonald no território do Mob Piru? Sim, a casa do Mob James era meio que o principal ponto de encontro do Mob Piru, Luther's Park Piru. Ele tinha dois irmãos mais novos, Buntry e Timmy Rue. Então esse era o principal ponto de encontro dos Mob Pirus e a gente ia lá. Se você quisesse encontrar um Mob Piru, esse era o primeiro lugar onde você procuraria. Então tivemos muitos confrontos nessa casa do Mob James. E você conhecia alguém chamado Trayvon Lane? E, na verdade, a prova 60 da acusação. Você reconhece a pessoa retratada na prova 60 da acusação. Sim, esse é Trayvon Lane. O apelido dele é Trey e ele é membro da Mob Piru. Você conhece alguém chamado Roger Williams? Sim, conheço. O apelido dele é Neckbone e ele também é membro da Mob Piru. Na verdade, eu acho que pulei algo sobre Trayvon Lane. Você falou sobre os 3 níveis de ser um gangster. Em qual nível você diria que Trayvon Lane estava em meados dos anos 90? Gangster? Então, tipo, o nível do meio, o mais violento. Sim. Então, em meados dos anos 90, em que nível estava Roger Williams? Definitivamente, era gangster. Em meados dos anos 90, em que nível estava Mob James McDonald? Eu consideraria um UG. Então, você mencionou Buntry. Esse é o Alton McDonald. Sim, é ele. E em meados dos anos 90, como você descreveria o nível dele? Gangster. Então. Agora, nesse bairro, no mesmo bairro, tem uma pessoa que morava lá ou cresceu lá chamada Reggie Wright Jr. É correto dizer isso? Sim. Você conhecia o Reggie Wright Jr.?
Muito bem, sim. E quando você disse que o conhecia muito bem, qual era a sua relação com o Red Wright Jr.? Bem, ele trabalhava no departamento de polícia de Compton. Ele era carcereiro e depois se tornou policial em tempo integral, acho que por volta de 1988. Ele ficou lá por uns 5 anos apenas porque se machucou e teve que se aposentar. Agora, vou te perguntar uma coisa, acho que é algo cultural sobre a vida de gangue. Quão importante é a reputação de alguém no mundo das gangues? Muito. Esses caras vivem em busca de respeito. É assim que eles vivem a vida deles. E se alguém sentisse que foi desrespeitado, o que você esperaria que essa pessoa fizesse? Eles têm que revidar. Se um membro de gangue é desrespeitado, ele tem que revidar ou vai ser considerado um covarde nas ruas. E se você for considerado um covarde nas ruas, acaba perdendo seu respeito e credibilidade. E qual é a consequência de perder seu respeito e credibilidade nas ruas? Bem, quero dizer, não, você não vai ser nada nessa gangue, de verdade. E então, conversamos sobre as centenas de assassinatos que você investigou e os milhares de tiroteios que você investigou. Na sua experiência, a retaliação já foi um motivo para esses tiroteios ou assassinatos? Sim. Investiguei cerca de 1000 crimes e eu diria que 90% deles aconteceram por causa de desrespeito. Então, quando você é desrespeitado como membro de uma gangue, pode esperar algum tipo de retaliação. Agora, Você tinha ouvido coletando informações sobre esse incidente no Lakewood Mall. É justo dizer isso? Sim, Mas você não estava lá? Tava. E só para ficar claro para todos, o Lakewood Mall fica em Compton? Não, fica a vários quilômetros de Compton. Então isso não seria algo para você investigar. Não. Mas como especialista em gangues e investigador de gangues, qual é o significado para você de alguém tentar roubar a corrente de um membro de gangue? com certeza é desrespeito, especialmente a corrente que eles estavam tentando roubar lá no Lakewood Mall. Era muito valorizado. E esses caras usavam como símbolo de honra. Então eles tentaram roubar essa corrente e bater nesse sujeito. Seria uma grande demonstração de desrespeito. Agora esse cara tem que voltar para o Mob Peru e para Death Row Records e contar o que aconteceu. Da próxima vez que eles se encontrarem, vai ser na hora tipo assim que se virem. Assim que eles se encontrarem, alguma confusão vai acontecer. E você tinha dito que estamos falando sobre a corrente, estamos falando sobre aquela corrente da Death Row, certo? Sim, E você mencionou que eles estavam usando, com muito orgulho, por eles, de quem você está falando. A comitiva de Suge Knight, esse é Trayvon Lane. bem, em 1995, Suge Knight distribuiu essas correntes como presente de Natal para sua comitiva. Tipo, você sabe, Trayvon Neckbone, Bantry. Eles deram para Reggie Wright Jr. Então não eram muitas pessoas que tinham isso naquela época. Por isso era um bem muito valioso para esses caras. Agora, vou levar você para o dia 7 de setembro de 1996. você ficou sabendo, você tomou conhecimento de um tiroteio que aconteceu aqui em Las Vegas em 7 de setembro de 1996, está correto? Sim, senhor. Como você ficou sabendo do tiroteio que aconteceu aqui em 7 de setembro de 1996? Bem, eu estava em casa e recebi uma ligação do meu chefe, que é o Reggie Wright Sr. E ele me disse: Ei, Suge Knight e Tupac acabaram de ser baleados. Tupac está em estado crítico e se prepare porque isso vai voltar para Compton. Ele me disse que eles achavam que os Southside Crips eram responsáveis pelo tiroteio. Então, quando ele está te contando isso, você agora precisa reagir a isso? Ou por que ele está te contando isso especificamente para você se preparar? Só que quando você desrespeita e atira no maior magnata do rap do planeta e na maior estrela do rap do planeta, e ele anda cercado pela Mob Peru, então vai haver algum tipo de retaliação. E todos esses caras eram de Compton. Então quando eles voltaram para Compton,
A gente esperava uma guerra. E houve uma guerra? Definitivamente houve uma guerra. Você pode nos contar sobre isso? Então, logo após o tiroteio de Tupac Shakur, Você percebeu um aumento na violência em Compton? Sim, 2 dias depois que Tupac foi baleado, aconteceu o nosso primeiro tiroteio. Um dos veteranos estava em uma loja na 100 Boulevard em Compton e ele foi baleado nas costas várias vezes. E uma garotinha de 10 anos ficou presa no fogo cruzado. Ela foi atingida e ficou em estado crítico. E o cara que foi baleado era membro do Southside Crips e, de novo, ele era um dos líderes do Southside Crips. O nome dele era Darnell Brim. Ok, e já ouvimos o nome de Darnell Brim antes aqui, mas Darnell Brim fazia parte do mesmo subgrupo do Soulside Crips que Dwayne Davis? Não, ele era um membro da gangue Southside Crip, como todos eles eram, mas havia duas facções. Havia um grupo chamado Burris Crew, que o Sr. Davis liderava, e havia também uma Glencoe Crew, que Darnell Brim liderava. E é justo dizer que, em algum momento, houve um conflito entre os dois grupos que causou a divisão em facções? Sim, eles costumavam ser uma grande família feliz, mas houve um desentendimento por causa de drogas, ou algumas drogas foram roubadas de um dos membros da Burris Crew, e foi aí que eles se separaram, eles começaram a brigar entre si e se dividiram em duas facções diferentes. Agora, O seu entendimento sobre a cultura de gangues. o Mopiru, se eles estivessem buscando retaliação, eles seriam criteriosos sobre qual grupo ou qual parte do Soulside Compton Crips eles estariam atirando. Ou seria simplesmente encontrar um Southside Creep e começar a atirar? Eles não ligam. Quando eles saem à caça de alguém, eles não se importam. De qual facção ele é, se ele é membro do Southside Crips, eles vão atrás dele. Agora, certamente esse não foi o único tiroteio que ocorreu logo após o tiroteio de Tupac Shakur, certo? Isso mesmo. Tivemos 3 homicídios e 10 tentativas de homicídio em tiroteios drive-by que aconteceram em um período de 10 dias em Compton. E foi nessa época, e esses tiroteios que aconteciam de um lado para o outro estavam relacionados ao Mob Piru e ao Soulside Crips? Sim, Então, eu quero dizer, você mencionou antes, existem 53 ou mais de 50 gangues nessa área de 10 milhas quadradas, mas durante esse período específico de aumento da violência, o que estava acontecendo eram tiroteios de um lado para o outro entre Mob Piru e Soulside Crips. mas basicamente o que isso me mostrou como investigador de gangues logo após o primeiro tiroteio de Darnell Brim? Para mim, não havia dúvida nenhuma de que os Southside Crips eram os responsáveis, porque o Mopiru tinha que retaliar e eles tinham outras 54 gangues para escolher, mas foram direto atrás dos Southside Crips. Não tenho dúvida nenhuma sobre quem é responsável por atirar em Tupac e Suge Knight. Ora, Como resultado disso, em outubro, você e seu parceiro Tim Brennan montaram um mandado de busca para várias casas. Isso está correto. Qual era o objetivo desse mandado de busca? Nós tínhamos 2 objetivos, na verdade. Primeiro, havia uma guerra na cidade de Compton e pessoas inocentes estavam sendo baleadas, assim como membros de gangues. E por isso queríamos acabar com isso. Então, ao invadir casas dos 2 lados, tanto dos Piros quanto dos Crips, queríamos conter a violência e tentar pará-la. O outro motivo era que queríamos tentar ajudar o Departamento de Polícia de Las Vegas na investigação do tiroteio contra Tupac e Suge. E quando você disse que queria ajudar o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas na investigação de quem atirou em Tupac e Suge, você pode explicar melhor como acredita que esse mandado de busca pode ajudar a Metro nessa investigação? Sim, a forma como lidamos com homicídios relacionados a gangues. Quando fazíamos o mandado de busca, esperávamos encontrar motivo para prendê-los. Encontrávamos armas ou entorpecentes na casa deles e então os levávamos para a delegacia. Então você teria todos os envolvidos, como aqueles de quem ouvimos falar que estavam envolvidos no tiroteio contra Tupac Shakur. Então nós pegamos todos eles.
E como sorte a polícia de Las Vegas viria e tentaria interrogá-los, tentaria fazer com que um deles confessasse ou tentaria levá-los para Las Vegas, seja lá o que eles quisessem fazer na investigação do assassinato. Nós pegamos todo mundo para eles. Foi assim que ajudamos eles.